não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Será que irmãos adotivos podem se casar, caso venham a se apaixonar? Esse é o drama vivido pela Claudilene, do Rio Grande do Norte, e que ela gostaria que fosse comentado aqui no boletim. André, a Claudilene ela tem 28 anos e um irmão adotivo de 32 anos, ao qual eles convivem como irmãos desde que ela tinha 10 anos de idade. Ficaram adultos e se apaixonaram. E ela gostaria de saber, sob o ponto de vista espiritual, se existe algum empecilho nesse relacionamento. Ao longo da história humana, durante milênios, era bastante comum que nós nos casássemos com pessoas do nosso núcleo familiar, né? As comunidades eram muitas vezes distantes umas das outras, então era bastante comum o casamento entre primos, né? E assim sucessivamente. Com o passar dos anos, a biologia, a genética, ela nos trouxe a informação dos genes recessivos. O que são os genes recessivos? Quando nós guardamos, por assim dizer, genes, vamos ser bastante simplórios na nossa explicação, que ficam dormindo no nosso organismo. São genes que têm o potencial de desencadear uma doença. E esses genes, eles podem desenvolver essa doença quando eles encontram outros genes, né, recessivos também, numa igualdade de condições. Então, junta os dois genes é mais fácil para que dali adiante se dê a doença. Então, quando dois parentes se casam e têm filhos, como eles podem ter o mesmo gene recessivo, portanto, o gene de um e o gene de outro, a probabilidade de uma doença, de uma patologia muitas vezes grave, é significativamente aumentada em relação às criaturas que se casam e não têm qualquer parentesco. No caso em questão, eles são irmãos adotivos, né? Nós precisamos levar algumas coisas em consideração. Em primeiro lugar, qual é o lugar onde eles habitam, onde eles vivem? Se for uma comunidade muito afastada, as criaturas acabam não tendo relações com outras criaturas, e aí é muito comum que essa paixão se dê ali no ambiente familiar, social, no bairro, né? Então isso é preciso levar em consideração. Em segundo lugar, é preciso levar em consideração também que quando nós contraímos matrimônio com alguém, há um grande processo de aprendizado de um e outro, né? Então, em linhas gerais, Joãozinho e Mariazinha se casam, o Joãozinho teve um tipo de educação dos seus pais, Mariazinha teve um outro tipo de educação dos seus pais, e esta completude, né, o Joãozinho vai trazer muito do que ele aprendeu com os pais para Maria, e a Maria também com o Joãozinho, né? Aprendem a ver outras formas de ver a vida, outra cultura, outra educação. Quando são dois irmãos que foram criados pelos mesmos pais, nos parece que a visão de mundo será muito parecida entre os dois. Não entra uma outra criatura trazendo uma visão de mundo, e essa visão de mundo é bastante importante para que as pessoas possam crescer na vida. Em linhas gerais, o mundo tem 7 bilhões de indivíduos, né? Então, 3,5, 3,6
bilhões de criaturas de cada sexo, mais ou menos, uma vez que há um certo balanço, há um certo equilíbrio entre o masculino e feminino. Então, por que eu vou contrair núpcias com uma criatura que é meu irmão, né? Então, os dois precisam mensurar, pensar bastante sobre as possibilidades, sobre os prós e os contras, e então tomar a sua decisão. E ela gostaria de saber se caso eles não ficarem juntos, esse amor pode ser uma pendência que eles vão levar para outra encarnação? Vamos nos preocupar com a encarnação atual, né? É muito comum a gente ficar preocupado, nós espíritas de uma forma geral, isso está acontecendo comigo agora porque na última encarnação eu fiz tal coisa, ou se eu não fizer isso agora, na minha próxima encarnação vai acontecer. E aí a gente fica vivendo o passado e fica vivendo o futuro e deixa de viver o presente. Então eu sugiro que a Claudilene, né, ela pense bastante na atual encarnação. De que forma que ela pode agir com respeito, com fraternidade, né, para que tenha uma encarnação atual qualitativa. Qualitativa do ponto de vista material, qualitativa do ponto de vista educacional, espiritual, moral. Isto é o mais importante. É bastante comum, existe uma crença no espiritismo dos espíritos completistas. Quem são os espíritos completistas? Aqueles que vêm com um plano de voo, por assim dizer, ou melhor, com um plano encarnatório, por assim dizer, e cumprem esse plano integralmente, né? E defende-se, quem acredita nisso, defende-se que são raras as criaturas que conseguem cumprir o plano de reencarnação integralmente. Agora, o que nós sabemos é que Deus é soberanamente justo e bom, amoroso, e sempre nos dá a oportunidade de que aquilo que a gente não deu conta nessa, a gente volte e aprenda e realize na próxima. Então faça o melhor para ela própria e para a coletividade, é isso que importa. Mas outra pergunta dela, André, é se eles realmente optarem por ficar juntos. Como lidar com a família, que no caso é contra o relacionamento deles? Tudo na vida é perda e ganho, né? Todas as nossas andanças no mundo, elas estão em cima dessa contabilidade. Eu posso ganhar na Mega Sena e achar que boa parte dos meus problemas estarão resolvidos, mas a minha vida vai mudar e muitas coisas eu vou perder, ao passo que outras tantas eu vou ganhar, né? Eu posso estar casado e desejar me separar, eu vou ganhar a minha liberdade. Do outro lado, eu vou perder o ombro amigo que está ali comigo no dia a dia. Então, tudo na vida é ganho e perda, né? Eles vão precisar fazer essa contabilidade. Aquilo que é melhor para ambos, né? Aonde que eles ganham mais, aonde que eles perdem menos, né? Esse é o caminho que eles têm que trilhar. Eu gostaria também de tratar aqui, acho que é bastante importante, essa questão da paixão, né? Ainda há uma crença da metade da laranja, da alma perfeita, né? O par perfeito. Isso não existe. Como eu disse, são 3,5 bilhões de criaturas masculinas e 3,5 bilhões de criaturas femininas. Não existe aquela criatura onde eu serei feliz plenamente. E se não estiver com ela, não serei. Isso não existe, né? Existem criaturas que se afinam com o nosso modo de ver a vida. Então, mais importante que a Claudilene decidir se vai casar ou não com seu irmão adotivo, é que tipo de vida ela pode ter ao lado deste irmão. Se ela acha que ele é a metade da sua laranja, a sua alma gêmea, eu tenho uma péssima informação para você, Claudilene, isso não existe. Homens parecidos com o seu irmão existem vários, muitos, não, parecidos, né? Nós todos somos individuais, né? Mas com caráter, com carinho, com apreço, isso tem uma porção. Então, diante dessas informações todas, o casal precisa pensar qual que é o caminho que eles devem seguir para o bem deles próprios e da coletividade familiar. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, qual é a sua opinião sobre o assunto de hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!